Olá, professor. Aqui quem fala é o Daniel Cury. Eu vou apresentar o meu programa de simulador de colisões. Então, esse aqui é o programa em execução, né? Então, eu coloquei esse coeficiente de restituição aqui em cima, que pode ser variável, pode ser variado, né? De 1.1 como limite máximo e mínimo de 0, né? Colisões inelásticas. Não coloquei mais do que 1.1 porque fica muito rápido, né? A partir do momento. Então, é isso. Vamos pro código. Então, em primeiro momento, eu coloquei... importei aqui o Pygame e essa outra biblioteca para obter números aleatórios, né? Então, coloquei a altura, a largura da tela, número de bolas, né? Que eu já deixei fixo. Bom, essas aqui são constantes. Aqui eu coloquei, né, o nome da, da janela, né? Enfim. O coeficiente de restituição eu coloquei setado para 1 no início. Colisões elásticas, né? Perfeitamente elásticas. E coloquei criei uma classe chamada bola, né? Quais são os atributos, né, de uma bola? Os parâmetros, né, dessa, da bola, né? Quais são os atributos? É o raio, né? Atrelado ao raio eu fiz também a massa. A massa, ela é diretamente proporcional ao volume, né, de uma esfera. No meu caso, eu fiz o simulador em duas dimensões. Então, eu poderia colocar raio elevado ao quadrado, né, porque a massa é proporcional à área, né, do círculo nesse caso. Mas como estamos tratando de colisões de esferas, eu prefiro colocar raio ao cubo, né? Mas enfim. Então, é o raio, a posição, né, x e y, né? Esse aqui, esse vetor 2, ajuda bastante, né, a fazer operações com vetores. A velocidade, né? A bola tem uma velocidade, a massa e a cor, que eu coloquei aleatórias, né? Em RGB, né? Então, essa aqui é a função de movimento, né? Que é a própria posição, recebe ela mesma mais a velocidade vezes o intervalo de tempo, né? Aqui eu também coloquei atrelado a bola, coloquei a função de parede, né? Se a bola tiver a posição do centro dela for maior ou igual à largura, né, da tela menos o seu próprio raio, então ela inverte de sinal e não só isso, né? Sua velocidade é multiplicada pela, pelo coeficiente de restituição. Só que tem um problema que às vezes acontece, que é da bola passar para dentro para fora, quer dizer, para fora das bordas. Então, para evitar isso, eu coloquei um negócio para setar a posição para exatamente no ponto de tangência, né, da borda. Enfim, aqui eu repeti, né, o processo nas outras coordenadas, né, nas outras bordas. Aqui eu coloquei também outra função, né, uma função de colisões. Então, primeiro estabeleci esse vetor distância, né, que com esse vector 2 simplifica muito, né? Então, é basicamente o vetor posição da bola 1 menos a posição da bola 2. Então, já cria o vetor distância, né? E a distância propriamente dita é a norma, né, o tamanho desse vetor. Aqui é a soma dos raios, né? Então, o que caracteriza uma colisão é quando a distância
entre os centros é menor do que a soma dos raios, né? Então é isso que caracteriza. Menor menor, né? Menor, se for igual, não tá na iminência, né? Vamos dizer. É uma colisão, mas tá na iminência. Se colocar igual, pode dar problema, né? Por isso que eu tô colocando só se for menor do que a soma dos raios. E esse aqui é também outra questão aqui para resolver algum problema, né? Que é da distância, se a distância for igual a zero. Porque aqui depois eu vou ter que normalizar, né? Vai ter que dividir pela distância, enfim. Não dá pra... Melhor deixar essa condição, né? Pra não dar problema. Então, aqui eu calculo a sobreposição, né? Que é como se fosse... Aqui nessa imagem, né? Como se fosse essa distância aqui, né? É o quanto que sobrou, né? Dessa diferença entre os centros e a, né, a soma dos raios e a distância, né, propriamente dita do ponto central, né, das esferas. Então, o que é feito, né, com essa sobreposição? É feito uma mudança na feito uma mudança na posição, né, na, na velocidade de cada esfera, com base primeiro na posição, né? Primeiro na posição, vamos analisar isso. Com base na massa, né? Então, vamos supor, nesse caso aqui, essa vamos considerar como a massa proporcional ao raio, né? Raio ao cubo, né? Essa esfera daqui, provavelmente, por ter mais massa, provavelmente não, com certeza, ela, para se afastar uma da outra, essa aqui vai se mover menos. Então, essa aqui, a menor, vai se afastar um pouco menos, um pouco mais, né? Oh, perdão. Deixa eu ajeitar aqui. Aí. Vai se afastar um pouco mais, né? Por ter menos massa, enquanto a maior vai se afastar menos. Então, antes de fazer essa inversão das velocidades, é importante fazer isso para não acontecer desse bug, né? De uma bola ficar dentro da outra e ficar tremendo, né? Porque ao mesmo elas estão a distância tá menor do que o raio, a soma dos raios, mas elas também não estão se separando, né? Esse é um problema clássico, né? Desse simulador, desse tipo de simulação, né? Então, para evitar, a gente tem que transformar a posição, setar para que elas se toquem, né? Sejam tangentes. Daí, feito isso, e isso com base na massa, né? Na massa proporcional à massa, né? De cada uma. Então, a B, por exemplo, se a B tiver mais massa, ela vai se afastar proporcional à massa da outra, né? Da outra esfera. Ou seja, vai se afastar menos. A massa da outra vai ser menor, vai se afastar menos. E o contrário também. Ok. Daí aqui é o cálculo da velocidade relativa, né? Para depois de separar as duas, para aplicar realmente a mudança da velocidade. Então, a velocidade relativa é isso, né? A velocidade de uma menos a da outra. Então, a velocidade...
vamos trocar aqui de imagem. Aqui temos dois eixos, né? O eixo normal, que passa entre os centros. Nesse eixo acontece a troca, né? De inverte o sinal, vamos dizer, né? Das forças, das velocidades, perdão. Então, se essa A tivesse vindo por aqui e a B também vindo por aqui, né? Elas sairiam para lá, né? E o que alteraria é simplesmente a velocidade nesse eixo normal. O eixo tangencial não seria alterado. Então, voltando para cá, então o que eu estou calculando aqui é a própria velocidade relativa entre as duas aplicada nesse eixo normal, no eixo normal. Então aqui está sendo feito o produto escalar, enfim. Então, se as velocidades estão se afastando, quer dizer que elas... E aqui a gente já mudou para sendo tangentes, né? Uma bola tangente à outra. Se elas estão se afastando, ou seja, a velocidade é maior que zero, a velocidade relativa, né? No eixo normal, se elas estão se afastando, quer dizer que já foi feita, né, a colisão, não está mais acontecendo a colisão, então retorna, né, sai da função colisão. E em caso contrário, né, daí faz a alteração da velocidade de forma efetiva. Então, aqui aqui tá usando o impulso, né? O impulso é a variação da quantidade de movimento. Se for ver a fórmula, né? Impulso igual a m delta v, né? Passa o m dividindo, né? Fica variação da velocidade igual ao impulso divididos pela massa, né? Pela massa do corpo. Então, é justamente o que está sendo feito aqui. Então, a velocidade é incrementada, a velocidade da bola 1 é incrementada, ou seja, recebe o ΔV, né? E o ΔV é justamente isso, é o impulso dividido pela massa. Por que tá vezes normal? Porque é no eixo normal. No eixo normal que está sendo alterado, né? Que a gente está aplicando. E na bola 2 vai ser o negativo, né? Porque ele estava em sentido contrário. Então, essa talvez seja a parte mais importante, né? Da lógica, né? Bom, aqui está sendo feita uma lista de bolas. E aqui foi feito esse método, né? De rejection sampling, né? Que é justamente uma forma de evitar outro bug, né? Bem comum também, que é de uma bola spawnar dentro da outra. Então, para evitar, cria uma bola. Estou criando uma bola de cada vez e para cada bola eu verifico se a distância dela e todos os a distância, né, entre as bolas é menor do que algum dos raios. Se for realmente menor do que algum dos raios, uma da soma dos raios, né? Se a distância entre os centros dessa bola nova for menor, distância entre essa bola e outra bola for menor do que a soma dos raios entre essas duas bolas, então ela não pode ser spawnada, né? Não pode surgir. Quantas tentativas pode
podem ser feitas para gerar essa nova bola. Coloquei como 50 aqui. Então, se por 50 vezes essa bola não conseguir um lugar adequado, né, para surgir, ela não vai aparecer, né? Então, esse aqui é um método para evitar, né, esse tipo de bug. Então, eu coloquei, né, tentativas, né, é uma soma, então vai somando as tentativas, né, enquanto não for. Enfim, então, então para cada bola, né, na lista, ela vai, ele não, em vez de colocar todas na tela, diretamente vai colocando um por um, mas verificando se cada posição, cada bola pode ser colocada na sua devida posição. Se elas se sobreporem, sai disso aqui e aumenta aqui mais uma tentativa, né? Enfim, vai pro loop. Se não se sobrepor, não tem problema nenhum. Pode spawnar, né? Então adiciona essa nova bola nessas coordenadas respectivas e sai do loop, né? Enfim. Bom, aqui, né, o do run principal, né? O loop principal que coloca 60 FPS, enfim. Aqui pra sair, né? Esse aqui precisa ter. E esse aqui também é uma coisa que eu adicionei, né? Que foi de modular, né, o coeficiente de restituição. Então, se eu colocar, né, a tecla setinha para cima, aumenta a restituição, setinha para baixo diminui o coeficiente de restituição. Aqui as funções sendo usadas, né, propriamente ditas, porque usando, né, cada bola se move e também verificado se elas não tocam na parede, né? Enfim. E além disso, verifica, né, a outra colisão, né, que é a colisão entre as bolas. E para isso verifica com todas, né? Cada bola verifica se a distância é menor do que a soma dos raios. Então verifica isso aí. E se for menor, então faz a colisão, né? Como foi dito na função. Enfim, esse aqui é a parte visual, né? Setar para branco a tela. Esse aqui para desenhar, né? O círculo, né? Para desenhar cada bola, né? E com a cor, né? A cor aleatória. E colocar um fundo, né? Fundo não, né? Um contorno preto. Porque é possível que uma bola seja de cor branca também, né? Então, para destacar também foi feito esse detalhe. Também está mostrando o coeficiente de restituição, né? Como eu mostrei, que pode ser modulado pelas setinhas. E esse é meu código. Obrigado.